apresentá-lo para vocês, lembrá-los, né? O professor João, ele teve aqui com o Diego para falar do Educartoon, que é um projeto em que eles tocam juntos, e a gente tratou, então, se você for encontrar na playlist do nosso canal do Cultura Brasileira, logo no começo do nosso programa, eles estiveram aqui, a gente conversou bastante sobre o projeto que eles desenvolvem, e o João Paulo Cabreira é um dos professores que está nesse projeto. Ele é professor de Sociologia da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro, formado em Ciências Sociais pelo FRJ, mestre em Educação pela PUC-Rio. Ele integra a coordenação do Fórum Estadual de Educação no Rio de Janeiro e representa a ABECS, Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais. Ele é um dos criadores e chargista do coletivo Educartoon e utiliza, então, a linguagem das charges e tirinhas para tornar acessíveis ao público os debates sobre educação e as incidências nas políticas públicas educacionais, a partir de uma perspectiva crítica e comprometida com a escola pública. Então, devidamente apresentado, professor João, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Farol Brasil, à Cultura Brasileira. Obrigada por atender meu convite e estar aqui conosco nessa sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu que agradeço. Assim, você falando sobre, né, me apresentando, acho que eu senti o que todo professor acaba sentindo, assim, que é uma sensação de desvalorização, né? Porque ainda completando, ainda estou doutorando em Educação na USP agora. Passei no doutorado. Olha só. E são 15 anos de dedicação, né, ao ensino público, com toda essa formação. E, poxa, né, passar por essa situação de ser demitido, né? E eu vou tentar explicar. Então, assim, você falando, é o sentimento de todos nós professores, né? A gente olha como que a gente é valorizado, tratado, porque, Thalita, só para você entender, as pessoas que estão acompanhando a gente entender, tem vários agentes, né, de segurança ou de outros setores que passam por esses processos administrativos e não são demitidos, você entende? Em situações muito mais bizarras, né? Em situações assim, sabe, fora da educação. Eu sou um educador, sou um professor. Então, assim, você vê a violência que o Estado do Rio de Janeiro está cometendo com o professor, que é aplicar uma penalidade de demissão de uma maneira, assim, surreal, arbitrária, sem justificativa. Então, assim, então, a primeira coisa é dizer isso, que ao você falar, me deixou emocionado, porque eu não parei para pensar, estou no olho do furacão, né? Tantas demonstrações de carinho, né? Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, queria falar do programa, que eu acho que eu até comentei com você quando a gente entrou em contato, porque para a gente de Sociologia, o Thiago é de Sociologia, a gente é marcado por praticamente um lema nosso, que é jogar luz para as instituições da sociedade, para que a sociedade consiga enxergar o que não está enxergando, né? Então, quando saiu o Farol Brasil, a gente se sente de Sociologia, o Thiago fala isso, a gente conversa muito sobre isso, a gente se sente identificado com o programa, que a ideia do programa acaba gerando isso também, né? Que é lançar luz sobre esses momentos. Então, agradecer a oportunidade, eu que agradeço a oportunidade de vocês de abrir esse canal, e é um canal que a gente se identifica tanto, os professores, e a gente sempre recomenda a vocês para que possam acompanhar. Então, eu queria... Desculpa, pode terminar. Eu queria agradecer esse carinho, porque assim, deu uma projeção muito grande, né, o meu caso, né, que assustou um pouco, uma projeção gigantesca pelo estado todo. Eu recebi, Thalita, assim, mensagens de sindicatos, de professores, de lideranças do país inteiro. Foram muitos estados ligando. Então, eu queria primeiro agradecer enormemente a todo esse apoio, toda a solidariedade das instituições, e principalmente, Thalita, agradecer aos estudantes. Eu queria contar porque eu fui até a escola depois de ter sido demitido pelo governador do estado, porque ainda cabe recurso, e eu fui até a escola para cumprir o que o governo não quer que eu cumpra, que é dar aula de sociologia. E aí, chegando na escola, houve uma grande mobilização dos estudantes e acabaram me chamando ali na sala dos professores, porque havia uma preocupação, essa cena é linda, né? Havia uma preocupação muito grande da direção da escola, o que fazer ali, recebendo orientação da Secretaria de Educação. Então, a gente ficou ali dentro da sala dos professores e eu não consegui falar com os estudantes. E aí os estudantes fizeram uma atitude que foi uma das atitudes mais lindas que eu já vi na minha vida, que eu acho que representa o que é a gente ser educador, que é a gente conseguir passar por tudo isso, que eles entraram pela sala dos professores por cima, uma sala por cima, cerca de 50 estudantes,
e eles me abraçaram, me deram um abraço coletivo. Então, eu queria dizer para esses estudantes assim, como que isso foi importante, como é importante vocês fazerem isso com os professores de vocês que estão lutando apesar de todas as adversidades, de falta de estrutura, de salário, para garantir os direitos à educação. Então, assim, queria começar já lembrando que foi a cena mais linda que eu já vivenciei, apesar do momento tão triste, que foi esse abraço coletivo. Então, os estudantes que estavam lá, eu deixo aqui meu abraço para vocês e dizer que todas essas notas são importantíssimas, mas esse abraço ele foi que me deu o suspiro para eu conseguir continuar. Infelizmente, Thalita, não deixaram, né? A Secretaria da Educação foi até lá, não deixaram eu continuar na escola, foi conversado para que eu não fosse na escola, né, chamaram aí uma conversa e a gente está esperando ver o que vai acontecer na semana que vem. Tá? Então, eu vou tentar explicar. Você quer posso começar? Você quer... Sim, então, isso mesmo. Antes, me permita só um pequeno comentário para te ouvir, que eu quero realmente que você explique para a gente a circunstância toda, né, o contexto todo, mas só pegando um gancho, professor João, da sua fala, né, a respeito da formação, porque eu me lembrei de uma grande amiga que eu tenho lá de Piracicaba, né, ela é de letras, ela é professora de português. E certa vez a gente conversava sobre a questão da educação e ela me dizia justamente isso, assim, ela falava, olha, eu estudo, fiz mestrado, faço doutorado, eu compro livro, eu vou para Flip, eu estou sempre acompanhando e vendo, e falava assim, não nesse sentido de fazer por obrigação, ela faz pelo amor mesmo, pela, né, dedicação à profissão, né, e ela falava que o quanto ela se dedicava e estava sempre aperfeiçoando, né, a profissão dela, a área que ela está, e as condições, ela também, né, professora da rede pública, municipal e estadual, aquela coisa, dava aula em Piracicaba, numa cidade vizinha, 2, 3 escolas, aquela loucura, para cumprir grade completa, para poder ter toda a renda, né, do professor, e aí, quando você falou dessa questão, né, da formação, que eu enfim, te apresentei aqui, me lembrei dessa conversa com essa minha amiga, porque o que você diz e o que essa minha amiga diz é uma realidade, né, dos professores em geral, pelo menos no país, e acho que a forma como os professores são tratados no Brasil é um grande termômetro, eu acho, professor, para a gente entender o estado de coisas, né, como estão colocadas no Brasil, assim, então, por isso que eu realmente acho que dentro da possibilidade que a gente tem aqui do nosso espaço, a gente abre um tempo para falarmos de educação. Não tem como falar de cultura brasileira sem falar de educação. As coisas elas estão completamente relacionadas. Bom, e dito isso, esse pequeno comentário, só para dialogar um pouco com a tua fala inicial, aí sim eu queria te perguntar, queria saber, e para você explicar qual que é o contexto, qual que é a circunstância, o que levou ao governo do estado do Rio de Janeiro, né, sob o comando do bolsonarista Cláudio Castro, a levar essa situação de te demitir, né, e estar aí nessa situação toda. Thalita, a primeira que você fala aí é o que o Anísio Teixeira falava, né? A escola é a máquina de fazer democracia, né? Então ela está sendo atacada, não é à toa, mas ela realmente é a máquina propulsora da democracia, que prepara a democracia para a sociedade, né? E você fala aí do governo do estado do Rio de Janeiro, realmente não dá para passar um verniz, né? A gente tem que entender o processo que está acontecendo. E é um processo assim, que a gente entende que está acontecendo no país inteiro. Então, quando você fala da sua colega, ali, que é a minha colega de professora, acho que as pessoas não conseguiram entender o que está acontecendo com a educação, mas nós, educadores, a gente está muito conectado. Eu tenho esse sentimento que nós, educadores, estamos numa conexão muito forte, porque eu me sinto conectado a essa sua colega, porque estamos passando profundamente por um processo tão forte que está nos conectando. E assim, e o que você falou é o exercício que eu faço sempre com o estudante, que é a aula de sociologia, Thalita, que é pensar que as coisas que acontecem conosco, que a gente chama de imaginação sociológica. E permita que não tem como professor de sociologia não conseguir, né, falar sobre isso, mas você faz muito isso. E eu sempre falo com os alunos, e por isso que eu recomendo também esse programa, para fazer esse exercício, que é entender que essa coisa que está acontecendo comigo, ela tem uma relação com o que está acontecendo com a sociedade, com o contexto. Não dá para entender o que está acontecendo comigo sem entender o contexto político que a gente vivencia, né? Que a gente está
experimentando nesse momento, né? Então, essa é a imaginação sociológica. Quando a gente olha para o lado, e quando eu recebi essa situação e fiquei nesse momento, né, em evidência, a quantidade de professores que entraram em contato para falar que estavam na mesma situação ou que passaram por isso também, e muitas vezes nem o sindicato sabia que esses professores estavam passando, chama atenção para o que você falou, que é um problema que está acontecendo social, na sociedade. Então, se é um problema social, não adianta soluções individuais, ela vai enxugar gelo, entendeu? Então, assim, é importante me atender, me acolher, mas é importante fazer política para combater o processo que está acontecendo nas escolas. E para fazer política é preciso de dado, para fazer política é preciso entender o fenômeno que está acontecendo. Então, é importante debater publicamente. Então, agradeço esse canal, de estar sempre atento com essa sensibilidade social e política, de debater a educação, de trazer ela para o lugar que é dela dentro da sociedade, que é central. Então, eu vou falar para você o que os professores estiverem me escutando aqui, vão estar conectados também. A gente está passando por um momento de militarização da sociedade muito grande, que é um processo de, quando a gente saiu da ditadura militar, e a gente tentou essa democratização, esse processo está em reversão, né? Existe uma militarização da vida social. E o governo do estado do Rio de Janeiro tem passado cada vez mais por um processo de militarização. E a militarização ela é problemática justamente porque ela rompe com mecanismos democráticos. Tá? Ela vai romper com mecanismos democráticos. Então, a gente, no estado do Rio de Janeiro, eu vou falar especificamente do estado do Rio de Janeiro, mas como eu já recebi esses contatos, com certeza eles vão se sentir, né, contemplados e conectados também a essa mesma situação. No estado do Rio de Janeiro, em 2020, o então governador Witzel cria, né, em 2019, no final de 2019, cria uma corregedoria interna da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E nessa corregedoria interna, ela coloca policiais militares como corregedores e coloca policiais e agentes das forças de segurança como sindicantes desse instrumento. E aí ela passa a instrumentalizar politicamente as sindicâncias, porque a gente fala nos professores, para punir a precariedade, porque a gente vive uma situação tão precária de ensino e a gente ainda é punido por essa precariedade, porque essa precariedade está produzindo a situação da punição. Então, é a punição da precariedade do professor. E aí, a gente começou a sofrer uma série de sindicâncias, os professores, né? De estar envolvido, não só eu, mas vários professores. E aí, um grupo de professores que estavam passando por esse processo começa a olhar e comentar um do outro. Então, deixa eu ver como é que você está passando. E eu estou contando isso que é importante para os professores que estiverem passando por isso nesse momento. De saber que tem outras pessoas passando e passem a conversar com elas, porque a saída é coletiva, de produzir dentro dos seus sindicatos política de combate a essa militarização que está acontecendo nas secretarias de educação pelo país inteiro e com essas demissões de professores, diretores e por aí vai. Então a gente se reuniu, Thalita, e começou a ver, olha, isso acontece comigo e também acontece com você, então isso não é um fenômeno que está acontecendo comigo. Isso também, isso a gente naturaliza, mesmo um professor de sociologia, a gente naturaliza os processos que a gente está passando e na correria a gente não pensa. E aí a gente criou no sindicato nosso, que é o CEP, Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, a gente criou um grupo de trabalho dos professores contra a perseguição política. Esse grupo de trabalho se juntou com um Observatório Nacional contra a Violência dos Educadores, o ONV. Quem não conhece, procura. Eles têm material muito interessante sobre perseguição política, sobre, né, escola sem partido e por aí vai. E está acompanhando esse processo de militarização. E a gente falou assim, vamos entender o que está fazendo, o que está acontecendo, né? Porque o mais difícil que eles têm de enfrentar educador é porque a gente sistematiza informação, a gente olha dados e a gente faz um enfrentamento político muito contundente. Por isso que a gente também é muito odiado e combatido. Então, a gente fez o que a gente sabe fazer, que a gente passou a vida toda treinando. A gente foi olhar os dados da Secretaria de Educação para entender o que estava acontecendo, né? Foi olhar como essa corregedoria interna da Secretaria de Educação foi criada e quais são os mecanismos que ela utilizou e como é que ela estava estruturada. Então, a metodologia foi o seguinte: a gente olhou os diários oficiais
para olhar as penalidades, etc., sindicância, que a gente abriu o Diário Oficial, caramba, as sindicâncias de educação são um monte, muito mais do que outras pastas que deveriam ter, né? Pela lógica, até mais. Então, a gente viu assim, nossa, um monte. E aí a gente foi levantar também depoimentos desses educadores que estavam no grupo de perseguição, e a gente também foi olhar os manuais de sindicância, os manuais, né, da corregedoria, foi analisar tudo isso. E aí eu falei para você que eu gostaria de compartilhar os dados, esse resultado desse relatório. Eu posso compartilhar na tela? Pode. Na verdade, eu que consigo. Eu vou baixar Né? aqui que você me enviou, mas Ah, enquanto eu coloco aqui na tela, eu só queria pedir para você explicar exatamente quais são os motivos alegados. O que, assim, especificamente eles argumentam no teu caso, e você pode até ah, citar outros casos a partir, inclusive, né, desse movimento que me parece, como você está bem dizendo aqui, ele é geral, né? Então são ele é muitas as geral. perseguições. Quais as alegações, professor? Então, a alegação Thalita, ela é absurda, né? Assim, eu era diretor da escola do André Morroá, que é uma escola gigantesca no Leblon, tinha 2.500 alunos. Eu estava em 2020, eu já era um educador militante, né? A minha escola foi uma escola que passou por um processo de ocupação escolar, foi liderança, né, da ocupação escolar de 2016. Então, era uma escola muito visada pelo local que ela está, pela história que ela está. Ela tem uma história de luta contra a ditadura militar. Foi lá onde aconteceu a primeira ocupação estudantil da América Latina, o primeiro movimento estudantil, né, onde uma diretora foi retirada pela ditadura militar, interrompida, né, por proteger estudantes, por combater a ditadura militar, que foi Henriette Amado. Então, uma escola marcada por esse processo histórico. E aí eu estava como diretor dessa escola, e a Secretaria de Educação simplesmente, final de 2019, mandou para todas as escolas do estado do Rio de Janeiro, todas as escolas, um ofício dizendo para a gente fazer uma tomada de conta de preços para comprar mobiliário para toda escola. Então, todas as escolas ao mesmo tempo. Então, você imagina a loucura, tá? Não fizeram processo de licitação ao Estado, mandaram para as escolas fazer uma tomada de preço veja bem, com os fornecedores que eles estavam indicando, com os preços que eles estavam indicando, com eles dizendo o que tinha que comprar. Porque a alegação que eles fazem é pessoalizar a compra da escola. A alegação que eles fazem é transferir a culpa do Estado para a escola. Porque eles eles estão acusando a escola de fazer uma compra sem licitação. Você entende? Mas a orientação e a compra, ela veio para todas as escolas. Então, todo diretor que está me acompanhando passou por isso, o que é algo completamente irresponsável, porque você imagina, todas as escolas comprando ao mesmo tempo mobiliário, como é que você consegue achar né, a produção para entregar tudo isso ao mesmo tempo? Como é que você faz isso? Né? E assim, então, assim, não é a escola que comprou, porque parece, do processo que eles criam, que a escola foi lá, ou as escolas, que não foi só a minha escola que passou por isso, a escola foi lá, decidiu comprar o mobiliário e comprou o mobiliário. Não, isso é uma ordem do Estado. O Estado emitiu uma ordem para que a gente cumprisse. E a Secretaria de Educação, ela tem uma estrutura. Essa estrutura é composta pela diretoria da regional, que no meu caso é a diretoria da minha regional metropolitana 6, que tem uma coordenação financeira, e ela tem, além dessa coordenação financeira, ela tem um agente de gestão de pessoas, agente de gestão pessoal, que acompanha todas as direções das escolas do Rio de Janeiro. Tem sempre um cara lá te fiscalizando todo dia. Então, você não faz nada na escola sem passar pela direção regional e sem passar pela coordenação financeira. Então, assim, quem era o fornecedor e qualificava o fornecedor, era a regional, a Secretaria de Educação. Quem mandou a ordem para eu comprar e fazer essa compra por meio de não fazer licitação, mas fazer tomada de preço, com o preço que eles deram, foi o Estado. Então, assim, eles estão pessoalizando o que não se faz, uma responsabilidade, essa responsabilidade é do Estado. Só que esse processo é um processo que aconteceu com vários professores, vários diretores de escola, e ele está acontecendo no país inteiro, que é jogar a responsabilidade para as direções de escola, para os diretores, e sem ter a mínima condição. E tem um agravante ainda mais, Thalita. Foi da pandemia, o processo que entrou a pandemia, que mudou a estrutura toda da sociedade, né? A estrutura inteira da sociedade mudou. Então, assim, o que eles alegam, na verdade, é esse processo, mas são outros 20 processos, quase, que eles abriram contra mim ao longo da minha gestão por conta da minha oposição ao governo.
eu fiz já na época charge, na época eu fiz uma charge que viralizou, que um outro candidato a governador postou. A nossa escola foi uma das escolas que não voltaram da pandemia, porque eles diziam para a gente, mandaram uma orientação para a gente voltar com a escola com as persianas abertas, e eu consegui um engenheiro de ventilação que provava que não tinha como voltar com a escola, o que a Secretaria de Educação, que o governo estava pedindo para a gente, era justamente o contrário, porque tinha que ter a força do vento para empurrar para fora. Então, se a gente abrisse as persianas, ia voltar, os alunos iam ficar sujeitos a essa situação. A gente estava... a nossa comunidade que a gente atende, a Rocinha, foi decretada pelo próprio governo do estado como uma situação de calamidade. A Rocinha foi a comunidade mais afetada durante a pandemia. Então, eu subi a comunidade, subi a Rocinha, subi o Vidigal, fui até a Cruzada, dentro das comunidades, nesse processo todo, acompanhando essa tentativa, né, de salvar as vidas da pandemia e de garantir o ensino para os estudantes. Então, assim, e eu passei, pra você ter ideia agora, eu passei a minha gestão quase inteira sem a estrutura básica. A Secretaria de Educação tem uma resolução que ela dá qual é a estrutura mínima básica para a escola funcionar do porte da minha escola. E eu não tinha nem mesmo a situação mínima para funcionar. Eu fiquei sem um diretor adjunto, eu deveria ter 3, e fiquei a maior parte do tempo sem um diretor adjunto. Quando entrou a pandemia, os meus 2 outros diretores adjuntos tinham comorbidade, então, e vários outros também funcionários tinham comorbidade. Eu não tinha orientador educacional, eu deveria ter 2, eu não tinha nenhum, então eu acumulava a função de orientador educacional, e eu não tinha um coordenador pedagógico, se eu tinha apenas um, deveria ter 2. Então, assim, e não tinha administrativo, não tinha inspetor, os porteiros chegaram depois. Então, assim, sem um Estado... Por isso que a gente fala que é punir a precarização. Então, assim, a culpa desses processos na verdade, a Secretaria de Educação. E o que pasma para mim é que não é olhado todas as outras escolas o que aconteceu. Ele escolheu a minha para fazer esse processo. Mas pior do que isso, Thalita, pior do que isso, que enfrentar esse processo, eu não tenho um problema, porque eu me entendo como figura pública e estou ali para prestar, né, meus esclarecimentos quantas vezes for necessário. Mas a Secretaria de Educação fez o seguinte, né, a Controladoria Geral, na verdade, foi já para o PAD. Ela dá a instrumentalização inicial do processo. Eu provo que eu, né, faço a minha defesa e provo, né, que tem lá a CI, coloco todas as provas. Então, no inicial, na instrumentação inicial, ele me dá o direito de falar, apesar de ignorar totalmente a minha defesa. E aí, ao final do processo, presta atenção, agora, ao final do processo, ele simplesmente estabelece um relatório com uma mentira que a própria instalação de sindicância já desmente, uma coisa fácil de desmentir. Ele faz um relatório, e só que ele diz o seguinte: tentei entrar em contato com o professor, a gente tem direito a 3 convocações, tentei entrar em contato com o professor, ele anexa o e-mail e diz que nesse e-mail eu não respondi o e-mail, então ele vai me demitir a revelia. Só que esse e-mail está com meu nome escrito errado, só que ele já tinha me convocado várias vezes. Então, meu processo caminhou sem a minha defesa, sem eu poder me defender e provar. E eu sei que isso foi feito justamente porque eles sabem que eu posso provar, eu posso, né, indicar esses procedimentos. E aí, pior ainda, que o meu advogado, percebendo a movimentação rápida, porque o processo ele andou gigantesco para eu ser, né, demitido, ele simplesmente tentou peticionar e o sistema não abriu para ele. Eu não consegui o processo de inteiro teor. No relatório a gente mostra que vários professores não conseguem acesso ao inteiro teor. E aí, simplesmente, eles ignoram a petição e correm para fazer a publicação, e fazem uma publicação que é uma publicação esdrúxula, porque ela não contém o que eu fui acusado, ela não contém o meu número de matrícula, e é uma publicação do Diário Oficial, Thalita, entendeu? Assim, é algo muito sério. Então, eles publicam a minha demissão sem ter esses dados, que já demonstra como que foi feito, como que foi feito esse procedimento. Só que isso está num contexto em que eu sou membro da coordenação do Fórum Estadual da Educação, que é responsável pelo monitoramento das políticas do governo. Isso está num contexto em que eu sou liderança de base do sindicato, em que eu participei das audiências e que a gente conseguiu derrubar e garantir que o ensino de filosofia e sociologia continuasse. Ele está num contexto em que a Secretaria de Educação criou uma consulta pública
e a gente foi lá para mostrar com dados que essa consulta pública ela tinha um padrão de resposta das atas que mostrava que essa ata não podia ser usada com o rigor que deveria, e conseguimos reverter. Nós fomos o único estado do país que conseguiu derrubar o projeto de vida. Então, assim, eu entendo que eles queiram me demitir politicamente, que eles queiram criar esse processo de assassinato de reputação, como fui obrigado a ouvir de membros da Secretaria de Educação que iam fazer de mim do Cavalieri, e eu disse que não vão fazer de mim aquele reitor que infelizmente se matou, e que eu vou me defender e que eu vou garantir esse direito da minha defesa, e que dos meus outros colegas também que estão sendo demitidos, vários outros sendo demitidos, pelo um processo que é o governo do Estado responsável. Eles estão pessoalizando algo que é responsabilidade do Estado. Isso tem que ficar claro, assim, a escola não compra assim do nada, entendeu? Se é o Estado, ele imagina, a gente não é uma escola particular, a gente não é uma escola que está numa rede, né? Então, na verdade, aqui o que eu estou entendendo é que, a partir dessa alegação de uma compra em tese irregular, eles te fazem esse processo, né, nesses moldes que você acabou de explicar, quando, na verdade, o que realmente se está colocado é em razão das tuas atividades enquanto alguém que está num processo de luta da tua classe, né, e que faz um enfrentamento político o processo de resistência diante, né, de toda a conjuntura que está apresentada. Então, é isso, né? Porque tem algumas pessoas aqui que perguntaram, desde ontem, perguntaram, mas por que ele foi demitido e tal? Então, é um absurdo, eles alegam que eu não fiz licitação, mas quem não fez licitação é o Estado e todas as outras escolas. Por que eles não estão, né? Você entende? Assim, por isso que eu acho que eles não querem nem divulgar esse caso. Você vê que eles não estão fazendo declaração, estão chamando para conversar. Agora, eu separei aqui o relatório que você me passou, mas antes, eu queria colocar só um vídeo que eu vi lá na sua página, que é do deputado Glauber Braga. Obrigado, presidente. Cláudio Castro, perseguidor de professores. Minha solidariedade a João Paulo Cabreira, que está sendo perseguido, demitido pelo governo do Estado. Por quê? Porque ousou se insurgir junto com demais professores e professoras contra a política de terra arrasada do governo estadual. Ele participou, o professor João Paulo, de um relatório sobre o uso de sindicâncias como perseguição política, com o rompimento de mecanismos democráticos nesses processos feitos por policiais militares e agentes de força de segurança na Secretaria de Educação. Inclusive, criaram um núcleo de vigilância na internet contra terrorismo que não tem transparência sobre os procedimentos adotados para esse trabalho, entre aspas. E aí o corregedor e os sindicantes foram para a Corregedoria do Estado. E houve a denúncia de um decreto que saiu ano passado que agiliza e flexibiliza demissões de servidores. Tudo isso foi denunciado. E aí estão discutindo a elaboração de um novo Estatuto dos Servidores nessa mesma lógica policialesca. Por isso que esse caso está ganhando tanta proporção, porque desmascara toda essa manobra. Toda a solidariedade a João Paulo Cabreira e aos demais professores e professoras perseguidos por Cláudio Castro. Bom, e aí, professor, eu queria te ouvir nesse sentido, os apoios, você começou comentando, falando dos alunos, inclusive, né, e o quanto é impactante, e na sua página mesmo tem vários posicionamentos, exposições de apoios. A sua demissão saiu quando? Quando que foi publicada no Diário Oficial? Acho que foi dia 11, né, segunda-feira, eu tomei um susto. Foi muito rápido. E assim, o que eu fico muito revoltado, porque é uma alegação surreal, né? Eles alegam que eu não fiz licitação, e que não fiz licitação foi o Estado. Assim, é uma desculpa para me perseguir, me punir, e foi que ali o deputado muito bem sintetizou, né? Porque está dentro desse contexto que eu te falar, porque eu estou denunciando e jogando luz, justamente, eu estou jogando luz para esse processo, e denunciei ironicamente, Thalita, né? Talvez tenha sido a raiva também, né? Ironicamente, eu denunciei esse decreto que foi dado ano passado, em que ele flexibiliza e agiliza a demissão de servidores públicos, apontando que os responsáveis, os corregedores, os outros sindicatos responsáveis que estavam na Secretaria de Educação subiram, né? Eu vou explicar sobre isso,
que nosso processo incidiu, a gente provou as coisas que estavam acontecendo, só que eles caíram para cima, e eles subiram para a Corregedoria do Estado. Então, a gente começou a jogar luz para que esse decreto estava agilizando e fragilizando, né, a estabilidade do servidor público e que estava começando um processo de banalização das demissões e das perseguições políticas utilizando instrumentos administrativos que deveriam servir, Thalita, isso tem que ficar bem claro. A gente não está criticando que esses instrumentos deveriam servir para aprimoramento do serviço público e para esclarecer as situações de uma maneira imparcial. Não é isso que está acontecendo. As sindicâncias não estão servindo para, nem os processos administrativos, para esclarecer os fatos e aperfeiçoar o serviço público. Elas estão servindo para fazer uma perseguição política né, dos moldes mesmo administrativos, para criminalizar e punir a precariedade da educação e provavelmente de outros servidores. E chamei atenção também nas audiências públicas que participei, de que esse mesmo grupo estavam conversando, estão discutindo um novo estatuto do servidor do Estado do Rio de Janeiro, nessa mesma lógica policialesca que está dada desse contexto, que, para a gente, aponta um enorme risco aos educadores, porque não dá a nossa segurança de fazer as nossas opiniões e as nossas críticas e as nossas colaborações para o aprimoramento do serviço público, nos coloca em risco e ela rompe com mecanismos democráticos. Então, a crítica que a gente faz aos agentes de força de segurança dentro da Secretaria de Educação, que deveria ser um educador, que deveria estar nessa sindicância, com todas as outras pastas, na pasta da saúde é um médico, na pasta de segurança, obviamente, é alguém de segurança, agora na pasta de educação é um agente de segurança que não entende os meandros, as dificuldades que tem no dia a dia da escola. Então, assim, e também na Corredoria Geral do Estado, trazem um processo que deveria estar acontecendo ao contrário, deveriam estar andando ali, não ao contrário. Era a educação e a democracia que deveriam estar norteando a ampliação das forças de segurança para que tivessem mecanismos mais democráticos, mais transparentes. Né? A gente vê, por exemplo, como que a segurança pública no Rio de Janeiro e nos outros estados falham muito, há vários anos, e vai falhar porque não tem dados, porque não produz dados de qualidade, porque não tem, né, mecanismos democráticos mais aprimorados, processos de transparência para que a população possa acompanhar. Então, assim, eu entendo que eu me tornei realmente junto com outros colegas, eu não me tornei sozinho, porque a luta é sempre coletiva, mas entendo que eu tenho, de alguma maneira, tornado um dos representantes. E nos outros estados, eles puniram os grevistas. Aqui no Rio de Janeiro, tem tomado um caminho diferente, então eles estão começando a pegar colegas como eu, como o caso da Dani, como outros casos que tem de professores, de Laurentino e tantos outros que estão no nosso grupo de perseguidos, e estão tentando criminalizar. Então, além dos grevistas dos outros estados, aqui no Rio de Janeiro se aparece de outra forma. Pode falar. Quem que está na pasta da Secretaria de Educação hoje do Rio de Janeiro? Vocês têm algum diálogo? Certamente não tem, né? Enfim, olha, só para entender quem que é a figura hoje. Então, Thalita, a gente, por incrível que pareça, Thalita, a gente lançou esse relatório no ano passado, né, que produziu os dados, né, que está aí agora na tela, que vai elucidar um pouco o que está acontecendo, né? Só as pessoas fazerem o link, para entender a força que foi esse relatório. Esse relatório, ele incidiu sobre a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação recuou nos pontos que a gente colocou aqui. Então, ele recuou em que pontos seriam esses? Da admissibilidade para se abrir sindicância, ou seja, só abrir sindicância para a economicidade mesmo do poder público, só abrir sindicância quando houver realmente provas para se abrir sindicância, não abrir sindicância para qualquer coisa. Então, você tem que, para abrir uma sindicância, você tem que ter uma admissibilidade desse processo. Então, eles abriram sindicância para mim, pasmem, por eu fazer jogo de RPG com os estudantes, juro, Thalita. Eles me cansaram o máximo que eles puderam, porque, assim, é uma hiperação do Estado. Você vai ver depois que a gente vai mostrar os dados, a quantidade de sindicância. Eles realmente... Se você quiser citar algum trecho do relatório, eu estou passando Sim. ele aqui, aí a gente pode vai... descer, quando chegar nos dados ali, você dá uma parada que eu falo. Então, assim, por exemplo, eu respondi uma sindicância junto com outra colega acusado de tumulto político por uma reunião que eu sequer estava presente. Não era nem problema ter uma reunião, mas
mas tomei uma sindicância por falar mal do novo ensino médio. Quando o governo, o Congresso estava falando mal do novo ensino médio, né? Então, há um processo, e aí isso afeta a gente diretamente, Thalita, porque o que isso, naquele abraço que eu falei para você dos alunos, um estudante que estava se movimentando também para me acolher, virou e falou assim: professor, você cometeu um erro que você cometeu. Que eu queria elogiar esses estudantes que falaram isso para mim, que mesmo nessa situação foram críticos, então estão aprendendo com a aula de Sociologia e Filosofia. Eles falam: você cometeu um erro, que é o único erro que você cometeu de não ter falado com a gente. E aí eu me dei conta, Thalita, que mesmo eu engajado e militante, realmente, dentro da sala de aula, eu me calei, porque isso produz autocensura. Você começa a evitar temas, evitar falar das situações. Eu falei assim: gente, deveria ter mesmo conversado com vocês têm razão. A democracia morreu já no momento que a gente silencia. A democracia começa a morrer no silenciamento. Então, não sei se você já passou, deixa eu ver qual é a página aqui que eu te falo. Estou na página 15 agora, 16. Vocês estão fazendo todas as contextualizações, e aí acho que começa. Vocês estão falando aqui no relatório, nessa parte das sindicâncias. Estou na página 12, se você puder voltar na página 12. Página 12, deixa eu colocar aqui, 12. Página 12. Desce um pouquinho para eu ver se aí embaixo apareceu. Sindicâncias, número excessivo de sindicâncias. Aqui. Então, esse número, foram 1.320 sindicâncias de 2020 a 2024. Você abre o Diário Oficial, é uma sindicância por dia. Então, a Secretaria de Educação praticamente abre uma sindicância por dia de 2020 a 2024. Se você puder descer um pouco. Desço. Vamos lá. Aí aqui tem outros gráficos, tá vendo? Falando das sindicâncias instauradas. As sindicâncias instauradas, elas têm um pico no ano eleitoral, em 2022. Né? Ela tem um pico do que vai para o ano eleitoral que a gente detectou. Se você passar, vai ter mais dados. E aí a sindicância, ela se concentra aí na Corregedoria e nessa Regional 6, que é a capital, que é onde estão as manifestações, onde estão as escolas que foram ocupadas. E apesar de ser da capital, ela não é a maior, porque as pessoas, então ela é maior porque ela é maior de número de alunos. E se você descer, a gente vai ver que ela não é a maior em número de alunos. E mesmo assim, na capital, que é onde estão mais presentes, né, as lideranças que estão fazendo o processo. A maior é na Regional 4, né? A Regional 4 é maior, mas o maior número é na sindicância 6. E aí tem alguns relatos que depois vocês quiserem depois procurar no site do Observatório contra a Violência dos Educadores. Tem alguns relatos dos casos e a gente vai explicando o que aconteceu. Então, o que eles faziam nos casos? Né? Relatos dos professores. São relatos de professores, são penalidades desproporcionais. O que a gente fala dos mecanismos democráticos, Thalita? Com o serviço público, você tem vários outros mecanismos, inclusive para corrigir se houver erro, que não é o nosso caso. Né? Quais são esses mecanismos? São aquele termo de ajustamento, são possibilidades que você dá para os servidores, dar o suporte também para esses servidores fazerem sua, melhorar, aperfeiçoar ali o serviço público. Né? E aí, todas as sindicâncias, Thalita, normalmente tem que ser 3 sindicantes, tá? E eles fazem sempre com um sindicante. Tá e aí, aqui. um mesmo sindicante, ele pega o mesmo servidor várias vezes. Então, por exemplo, eu tive várias sindicâncias que era a mesma sindicante. Várias vezes a mesma sindicante. Isso o cara vai viciado, mesmo que não tenha sido transitado e julgado os seus casos, mas ela pegou meu caso do novo ensino médio, pegou minha sindicância sobre RPG, pegou minha sindicância, ela vai formando uma opinião sobre o servidor e vai contaminando os processos. Eles fazem Pode falar. Professor, o que me parece, dado o volume de sindicâncias abertas e todo um trabalho que é feito para trabalho de perseguição mesmo aos professores e educadores, e o que me parece é que há realmente uma ação coordenada e uma estrutura mesmo, digamos, de um departamento de perseguição, assim, que faz esse processo para poder perseguir os professores que estão ali numa linha de frente no processo de resistência. Então, me parece que dentro
da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro a uma estrutura para justamente promover esse tipo de atividade, porque a sindicância parte de uma premissa que é uma situação ali excepcional, né? Não uma condição do cotidiano, digamos, né? Numa situação normal. Mas o que me parece é que dentro do volume aqui de trabalho, eu digo, né, de processos abertos e de sindicância, que tem uma estrutura dentro da Secretaria de Educação para poder perseguir professor. E aí, Thalita, é isso mesmo, porque o relatório realmente foi muito bem feito. Foi até agradecer a Renata Aquino, que também participou junto comigo e junto com o pessoal do Observatório, a pesquisadora Renata Aquino. Foi um trabalho com rigor de pesquisa, tá? Não foi um relatório, não foi uma nota, não, foi uma pesquisa e tá lá os dados que são públicos, né? A gente acompanhou, e que provam, e por isso que é importante o educador fazer esse processo que é dele, que é da nossa profissão mesmo, e por isso que é tão difícil enfrentar um educador, por isso que eles odeiam tanto, e usam essa violência tão grande, porque os dados, eles revelam o que está acontecendo, né? Os dados estão aí, estão colocados, e assim, eles fazem uma espetacularização, é o mesmo feito para assassinar a reputação, você entendeu? Porque eles fazem uma espetacularização, vão até, tem umas situações aí que mostram, que eles vão até a escola, assim, o manual de sindicante pede sigilo nas investigações, até para não atrapalhar a investigação. Eles chegam tirando foto, tem um colega nosso que passa por isso, chega tirando foto para ele, faz todo o circo, para fazer o quê, Thalita? Para colocar suspeita moral sobre os servidores que estão fazendo a crítica, para isolar esses servidores do resto da sociedade, dos grupos sociais ali. É um processo de desinformação, de fake news, mas utilizando instrumentos da administração pública, né? Utilizando esses instrumentos. Então, a gente fica assim, muito chocado. Agora, incidiu. Esse foi importante, que mostra, Thalita, que eu queria dizer para você, que eu não quero me tornar o símbolo de que o governo calou o professor. Eu quero ser, junto com meus outros colegas que estão passando por isso, símbolo de resistência, porque a gente incidiu sobre esse relatório, e ele foi importante porque a Secretaria de Educação recuou. Realmente, a gente tem que reconhecer. Ela recuou no sentido que ela não mais... O que ela fazia? O professor tomava a penalidade, tipo, 30 dias sem salário, e ele tinha direito a recorrer, e quando você recorre, você não pode ser penalizado, até que seja cumprido todo o recurso. O que a Secretaria fazia? Punia mesmo assim. Eu tomei uma punição de 30 dias, Thalita, sem salário, por uma sindicância, e aí eu recorri, e mesmo recorrendo, a sindicante descontou os 30 dias do meu salário e eu estava em greve. Eu estava num período de greve. Ela me descontou, eu sei, pela minha atuação também na cartilha do Educartoon, do sindicato, que se espalhou, foram quase 5.000 cartilhas. Então, ela me puniu 30 dias e, pasme, depois, mesmo não podendo, me puniu. E depois que saiu o meu recurso, ela nega o meu recurso, ignora a minha defesa, nega o meu recurso e, Thalita, me pune de novo 30 dias. Pela mesma coisa, duplicidade. Foi necessário o meu advogado, o advogado do sindicato, pedir a duplicidade desse pagamento para eu não ser descontado essa segunda vez. Então, assim, tem distorções de outros colegas, tem casos de racismo institucional, que o colega ficou, Thalita, pasme, ele foi tratado como um criminoso, um sociólogo, infelizmente um professor de sociologia, né? Que normalmente é o professor da área de humanas que está passando mais por esse processo. Não que eu não tenha de outras áreas, mas é um colega de sociologia que sofreu um racismo dentro da escola, denunciou a negligência e o racismo institucional pela Secretaria de Educação, né, por omissão, por não falar reparação, e ele foi transferido de escola, e quando ele foi transferido de escola, ele perdeu a sua antiguidade, ou seja, ele não pôde escolher mais o tempo, ficou com o tempo picotado, avisou que ele não estava com condições de se adaptar a essa nova escola, ele tinha sofrido racismo, ele não poderia ser punido, e, pasme, Thalita, suspenderam o salário dele por 6 meses. Esse colega, quando procurou a gente, estava morando na rua porque não conseguiu pagar o seu aluguel. Então, um servidor público, qualificado, bem formado e tratado como um criminoso. E a gente tem situações dentro do Estado em que você não questiona. E a gente fica pasmo que a gente está numa situação tão precária, Thalita. E assim, quem pune as pessoas que deveriam garantir para nós, funcionários públicos, condições para a gente fazer o nosso trabalho? Por isso, punir a precariedade. Porque a precariedade produz
as situações para eles mesmos punir. Você entende? Eles não dão as condições mínimas para que a gente possa exercer a nossa própria função dentro das escolas. Todo professor que está aqui vai entender que a gente não está dando mais aula. A gente não consegue dar mais aula, porque a gente atende situação de orientação educacional, atende situação de assistência social, atende situação para encaminhar de serviço médico, atende situação de aluno que deveria entrar, não entrar porque não tem porteiro, atende situação inúmeras, e a gente não sobra tempo para a gente entregar o nosso conteúdo, e a Secretaria ainda joga um monte de atividade, relatórios, etc. Então, assim, é cada vez mais estressante estar na escola de saúde mental. Tem um caso aí, Thalita, que é isso que eles fazem. É até importante chamar esse caso de saúde mental para todos os educadores que estão escutando, para eles não se sentirem, né, criminalizados, não naturalizarem a criminalização que querem fazer com eles. Tem muitas situações, Thalita, que o servidor é levado a estresse, colegas nossos, levado a estresse ao máximo. E aí um dia ele perde a cabeça, né? A gente tem uma situação de uma escola de um professor perdeu a cabeça, mas porque o cara foi estressado o tempo todo, sem nenhuma condição de exercer o seu serviço. Em vez dele ser acolhido, antes disso acontecer, e não produzirem isso nele, que isso foi produzido pela precarização, ele é punido de novo. Ele foi suspenso. Então, assim, a gente vivencia hoje uma sanha, um desejo de punir professor muito, muito ruim para o que está acontecendo na educação. Muito ruim, de tentar criminalizar os professores, principalmente quando chega perto de período eleitoral, e principalmente aqueles... Desculpa te interromper, Pode professor, falar, mas claro. principalmente os professores de ciências humanas. Né? Isso é muito evidente. É claro que toda a classe de professores ela é perseguida, que a gente está vivendo um contexto que é anti-ciência, né, como um todo. Mas, e aí eu vou partir, inclusive, para uma outra questão que eu queria muito te ouvir, professor, mas me parece que os professores, né, ali de disciplinas muito específicas, o professor de história, o de sociologia, o de filosofia, até mesmo de geografia, eles estão ali na linha de frente mesmo dessa trincheira, né, no sentido de que são os primeiros alvos, em razão justamente dos conteúdos, né, da própria disciplina em si e os assuntos abordados ali, pelo menos as tentativas de abordagem ali dos assuntos. Então, eu queria muito te ouvir, só que antes eu vou ler os comentários, tá? Porque eu queria muito te ouvir sobre a questão do ensino eu peço desculpa que eu estou muito chateado. Você vai me orientar. Não, imagina, de maneira alguma. Esse espaço é seu. Se eu não estiver sendo claro. A gente sabe, você está frisando aqui, repetindo várias vezes, que o teu caso não é só o teu caso. Não. É a tradução de uma realidade mesmo. Com o professor Tiago, que está sempre conosco aqui, a gente ouve reiteradamente, os professores vêm, dialogam conosco aqui no chat, e aí no nosso diálogo, na nossa conversa aqui, a gente percebe que é uma realidade adoecedora e é uma ação arbitrária, coordenada. É para adoecer professor mesmo, para fazer professor desistir. E se calar. Então, se calar, né? Exato. Silenciar. Olha só, aqui o Alencar está perguntando, só para explicar que não é o caso, né? Ele está falando, esse é aquele professor de história que foi demitido porque deu aula sobre o tempo, usando a imagem do Cronos? Não, esse foi há alguns meses, inclusive foi em São Paulo, Ilha Bela. É um outro caso, esse do professor de história, mas revela realmente, né? Aí são muitos casos, Thalita. Muitos, né, professor? Muitos. Aqui também a Cíntia Quina, toda a solidariedade ao professor João, sobretudo nós, docentes das ciências humanas, que temos sido constantemente atacados por esses governos autoritários. Josafá também falando, na educação, a gente tem uma legislação em grande medida muito avançada, e, por isso mesmo, a classe dominante reage com muita violência para impedir que se aplique a lei. Se você quiser fazer algum comentário em cima desses comentários, fica à vontade, tá, professor? Eu queria, Thalita, falar sobre esse último comentário aí, né, temos uma legislação muito avançada, e aí te mostra como que é o recuo que a gente está tendo que fazer, porque como estou no Fórum Estadual de Educação, eu produzi com uma colega, que a Leia até mandou um abraço para ela, um documento que serviria de orientação para a formação dos fóruns municipais,
do Rio de Janeiro, tá? Como eles devem se fortalecer, se formar, etc. E a gente começou a fazer a discussão do texto, né, para a legislação que é avançada, e antes a gente já tomava como dado certos termos, a gente dava como dado certos conceitos, e a gente não explicava, porque já estava implícito no texto, não precisava descrever, você entende? E aí a gente começa a perceber que a gente está recuando, porque no texto que a gente começa a produzir, a gente começa a detalhar, e você percebe que o movimento da educação tem solicitado muito que se detalhe o Plano Nacional de Educação, que se detalhe, enquanto as grandes fundações estão pedindo para não detalhar. Estou dizendo que detalhar atrapalha, a gente está querendo detalhar, amarrar, porque justamente não está... apesar de ser tão avançada, está sendo descumprida, está sendo desviada, né? E está sendo usada para gerar uma grande desinformação sobre como se dá os processos da educação. Então, o comentário da colega é muito pertinente, porque a gente tem uma educação avançada em vários setores e que está cada vez mais recuando e cada vez mais sendo atropelado, Thalita, porque essas produções desses documentos eram coletivos. Então, esses espaços de debate, eles estão sendo interrompidos. E dentro da escola também acontece isso. Por isso que eu fico muito feliz com o programa como o seu, que me chamou para falar, e eu vou nos programas que me chamarem para explicar sempre, porque vocês estão cumprindo um papel muito importante. Acho que vocês têm que ter consciência desse processo, porque os espaços de debate para o educador foram fechados. Dentro da escola, a gente não tem mais espaço para debate, você entende? A gente não tem mais espaço para explicar as coisas, para conversar, para dialogar, para produzir a política, para chegar a essas legislações. E essas legislações estão sendo rasgadas, né? Professor, e através, inclusive, né, das associações, dos coletivos que vocês estão organizados, existe algum diálogo ou uma tentativa que seja direto com o Ministério da Educação, uma vez que está dado que estamos sob governos bolsonaristas? E aí, partindo de uma premissa de que a gente tem um Ministério da Educação e que está, né, organizado a partir de um governo, digamos, progressista, existe algum diálogo, alguma tentativa de fazer com que essa luta de vocês e essas violências todas, essa denúncia, ela ganhe essa proporção realmente em âmbito nacional, nesse sentido mesmo, né, de fazer com que o MEC, ou melhor dizendo, o Ministério da Educação, ele politize, ele entenda a realidade dos educadores e desses professores? Há algum diálogo nesse sentido? Thalita, assim, o Ministério da Educação, a gente tem inúmeras críticas a eles como educadores que estão construindo coletivamente, né, que deveriam escutar, né, porque a nossa crítica é que o acesso ao poder, acesso aos dispositivos de execução das políticas públicas estão sendo muito mais facilitados para as empresas e grandes fundações e daí do que os educadores, o conjunto dos educadores. Mas ainda assim existe, nesse governo, algum nível de institucionalidade. É isso que a gente precisa entender. Porque em vários governos dos estados, nós não temos mais institucionalidade. Entendeu? Não se respeita mais esse processo. E aí isso dá margem para as fake news, as desinformações produzidas por aqueles agentes que deveriam proteger a sociedade dessas fake news, dessas desinformações. São agentes que deveriam proteger por meio da impessoalidade e não pessoalizar em pessoas e usar instrumentos para ataques individuais. Então, a gente tem uma crítica política muito grande ao Ministério da Educação, né? Eu e outros educadores, claro, não são todos, sobre... e a gente tem chamado a atenção e a gente tem buscado que o governo federal olhe com mais cuidado para essa situação, porque o que nós estamos sinalizando é que a educação é central para o projeto de país. A educação, se entregarmos a educação ou deixarmos a educação de lado e não dar a devida seriedade que ela necessita, e de financiamento, de estrutura, de valorização dos professores, de respeito, né, de evitar essa militarização dessas escolas, a gente precisa desmilitarizar a sociedade. Essa militarização da vida social, resquício
ainda de uma ditadura militar, né? Resquício ainda dessa coisa que ficou, né? É preciso que as forças de segurança tenham o seu papel importante a cumprir dentro da sociedade, mas que elas sejam democratizadas e tenham mecanismos democráticos, transparentes, para que a gente possa ter o controle social e que o governo federal olhe e não ignore que os professores estão sendo perseguidos nos estados, que faça algum tipo de intervenção, algum tipo de orientação, algum tipo de política pública. Foi o que eu falei para você no começo, Thalita. Não adianta a gente tratar apenas só do meu caso e dessa demissão arbitrária, demissão, né, com documentos, eu digo documentos forjados, deixar claro isso, documentos forjados, com fake news, com desinformação, porque existem vários outros educadores que não têm essa possibilidade, que eu sei que eu também estou no lugar, apesar de estar sofrendo tudo que eu estou sofrendo, eu sei também dos privilégios que eu tenho para poder fazer esse enfrentamento. Então, eu sei que eu estou no lugar de visibilidade, eu sei que estou no lugar monitorando o próprio governo, eu sei que estou no lugar de liderança dentro do sindicato, da base do sindicato, mas tem outros colegas que não tem isso, e a gente quando chamou atenção essa minha situação, a gente recebeu muitos casos falando a mesma coisa, e as pessoas, muitas vezes, Thalita, têm medo, porque é feito para isso, tem medo de se expor, de falar, e aí eu falo, gente, não tenham medo. Se a gente chega com um processo, chega assim, aconteceu, né? Aconteceu isso comigo, tem uma colega, o processo dela é absurdo, a Dani, que virou processo administrativo, não sei se você já acompanhou. Ela virou processo administrativo, uma excelente professora, com uma acusação falsa de que ela entregou um panfleto, e mesmo se tivesse entregue um panfleto que alguém pediu para ela, político, e mesmo porque ela ter falado de Umbanda, por ela ter falado de coisa dentro de escola, e aí essa professora pode muitas vezes, professores estão passando com isso, ficar com medo de se expor para falar aqui, porque a desinformação e a fake news é a máquina que está sendo feita, que a rede social ela potencializa, mas ela é uma máquina de destruir reputação. Então, o que está sendo colocado em jogo e as pessoas silenciam. E eu falo que, Thalita, o barato, o mais encantador de ser professor é que a gente se prepara para caramba e aí vem um aluno e dá uma volta nessa para a gente. Nessa situação que eu acho, estou ali pensando, estou ali preparado, você se calou na escola. Talvez se você tivesse mobilizado, falado, etc., eles não tentariam fazer isso. E eu me calei, e não deveria ter me calado, porque eu caí nessa de silenciar, você entende? Porque os espaços de debate, as pessoas estão com medo de falar, estão com medo de, vai pegar, vai me expor, vai criar fake news, vai isso, vai aquilo, por pessoas que deveriam estar protegendo os educadores. Então, o recado para o governo federal é que de proteção dos educadores, e o recado que se tem, né, para o governo do estado do Rio de Janeiro é que garanta as situações, melhores condições de trabalho para os seus professores, não puna a precariedade, não produza precariedade para você punir os seus professores e seus diretores, porque a culpa não é dos diretores, a culpa não é dos professores, a culpa é do Estado, entendeu? Deixar bem claro isso, a culpa é do Estado que não dá essas condições para que os professores façam o seu trabalho. Aí um professor estoura, a sociedade começa a ficar contra os professores. O professor estoura, o professor descontrolado, o professor, né, briga e os estudantes também, e punem os estudantes também. E aí é preciso fazer esse olhar dessa imaginação sociológica, sem medo, olhar para o lado e ver, tem outras pessoas passando o que eu estou passando. Então, se você está passando por isso, olhe, procure os colegas que passam com você, troque, porque você vai começar a perceber que você está naturalizando algo que não existe, que, na verdade, está construído e posto para você. E aí vai olhar os dados, porque os dados você vai entender. Foi o que aconteceu, foi o movimento que aconteceu com a gente, Thalita, que você, acho que bem explicou aí. Quando a gente olhou os dados, ficou claro que tinha uma estrutura ali na Secretaria de Educação, que era para punir os professores. E aí, só para completar e voltar um pouco para aquele gancho, Thalita, é que, como a gente incidiu na Secretaria de Educação, esses caras saíram da Secretaria de Educação e foram para a Corregedoria do Estado. E aí estão aplicando a mesma lógica. E o que a gente está apontando e gritando, eu estava denunciando ironicamente, né? Estou denunciando justamente que, olha, gente, os caras subiram para a Corregedoria do Estado. A Corregedoria do Estado está seguindo a mesma lógica. A gente vai começar a banalizar a demissão de professor. Então, eu fui, infelizmente, demitido. Quando tomou exposição, no meu caso, apareceram outros professores que foram demitidos no ano passado, casos absurdos. A gente tem um caso desse, do professor que sofreu racismo, ficou 6 meses sem salário. Isso é indigno. Como é que você deixa um ser humano, um professor,
que tem sua vida totalmente desestruturada e 6 meses por um marcador, né, que é um marcador ainda racial. Então, assim, tem outros professores, Thalita, que eu tenho certeza que estão em situações piores, acuados e com medo de falar. É que eu estou na posição e estou me colocando, porque se pelo menos servir para jogar luz e cumprir o meu papel, né? Por isso me identifico com esse programa, né? Jogar luz para os mecanismos que estão acontecendo na secretaria, pelo menos isso vai valer a pena. E para garantir também que é o nosso principal, que é o estudante ter direito à aula. Então, assim, eu sou um professor qualificado e eu estou... Professor, eu acho que travou. Fui eu que travei ou foi ele, gente? Acho que foi o professor, né? Travou? Ou fui eu? Estão me ouvindo? Por favor. Estão me ouvindo? Fui eu. Foi você? Eu acho que foi a Thalita, né? Voltei. Conseguiu voltar, Thalita? Fui eu. Thalita, acho que caiu. Vou aguardar ela um pouco aqui para poder voltar e dar continuidade aí. Voltou? Estava tentando dar um gancho, mas eu não sou bom como você, não, Thalita. Não sou jornalista, não. Sou bom. Professor, então, e aí, só terminar aqui, então, alguns comentários que eu separei. Que mais aqui? A Lucy Teixeira, é na luta que a gente se encontra. Todo apoio ao professor. Comitê Rio da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Pedro Henrique também aqui, acho que saudações comunas. Aqui, gente, eu deixei para vocês o site que o professor falou, Observatório Nacional da Violência contra Educadoras e Educadores. E aí tem o site para vocês acompanharem, tá? Também aqui a professora Carla Souza, toda a minha solidariedade ao professor João Paulo Cabreira. Uma dúvida, o professor é funcionário público, correto? Sim. Concursado, né, professor? Concursado, fiz concurso. Estudei para fazer concurso. São 2 matrículas. Passei em 2 concursos. São 2 matrículas que eu tenho nessa rede. Pois é. Pedro Henrique, aqui novo membro do canal, seja bem-vindo. Aline Viana também. Importante, gente, importante. O Josafá diz o seguinte: as redes são muito politizadas e eles têm equipes montadas por meio de concurso público e coordenadas por cargos de comissão que sabem roer a legislação progressista, mesmo a gestão fazendo milagre. É isso. E aí ele complementa aqui dizendo: a classe dominante tem consciência de classe, nada como um professor de sociologia aqui na nossa para poder até exemplificar e explicar melhor aqui essa frase. Aí ele também diz: não existe justiça, ainda que haja incisos e artigos no papel. A política se sobrepõe sempre. E aí até diz, e aí vai aqui o gancho da minha pergunta, professor. Ele diz: professor, se for ao STF, reverterá a decisão. Como é que está a situação agora, assim, junto do processo, advogados? Thalita, a gente não, o pessoal tem falado para a gente entrar na justiça, mas é porque é tão absurdo o processo que os advogados do sindicato acredito que basta um recurso administrativo para provar. O que a gente precisa é ter direito a se defender, porque o processo é muito absurdo. Veja, é uma penalidade de demissão que não se dá nem em agentes que estão em situações, né, de violência, de morte, etc. E aí vão punir o professor. Mas sabe o que tem em comum de todos esses casos, Thalita? Que é uma coisa que eu faço uma sugestão para você, se você podia trabalhar isso em algum programa, até me proponho, se quiser discutir isso, porque tem uma coisa em comum, todos nós que passamos por isso, que alguém citou as redes sociais, que é lidar, e nós, professores, não fomos formados para lidar com isso. Eu entrei na faculdade e não tinha ainda, vou me entregar agora, né? Não tinha ainda internet, estava começando a internet, eu fiz meu ensino médio, não existia internet. Que é lidar com as fake news e as desinformações, os ataques coordenados de discurso de ódio, e você está preparado para poder explicar com clareza, e aí o papel dos comunicadores sociais de abrir espaço para a gente começar
aprender a poder comunicar, se expressar melhor para lidar com essas fake news, porque os professores estão silenciando nas escolas, porque eles criam nesse tribunal da rede social e se alimentam, porque esse discurso, a gente tem casos no nosso relatório disso, políticos de extrema-direita se alimentam disso nas redes sociais, você entende? E aí ele começa, e aí você imagina, nós não estamos acostumados a lidar com exposição assim. E aí o professor, ele fica num estresse muito grande para poder lidar com fake news de desinformação, que as pessoas pegam fake news, que é a informação falsa, e a desinformação, que é pegar parte da informação e você ir montando para aparecer outra coisa. Então, esses processos, o que a gente percebeu no relatório, é que eles são usados principalmente para a política interna nas escolas, de isolar essas lideranças, de promover uma desinformação, isolar esses servidores e deixar as pessoas com medo de se aproximar e as pessoas ficarem com medo de se manifestar porque pode acontecer com ela. Então, por isso que é tão importante a gente fazer políticas para poder combater isso. Então, assim, eu ia fazer essa sugestão, porque esse é o nosso maior desafio, Thalita. Como lidar com essa fake news, com essa tentativa de criminalização, de tratar como criminoso, como essa colega, Dani, que foi tratada como criminosa, excelente profissional, está agora perto de ser demitida também, tá? Da PAD e tal. Uma coisa que é relevante, o colega que o próprio Estado produziu, ele, induziu ele ao erro, a faltar, porque retirou de sala quando ele sofreu racismo, e aí deixou ele 6 meses sem salário, ainda transitando o julgamento do processo dele, ainda ele recorrendo. Então, assim, ele ficou 6 meses sem salário. Quem repara isso? Assim, e quem vai punir os caras que não estão dando os profissionais básicos para estar na escola? Na verdade, as pessoas estão procurando por que não estão dando as condições básicas da escola, entendeu? Essas pessoas é que deviam estar sendo punidas, de não dar as condições mínimas dos merendeiros trabalharem em situação precária, dos outros funcionários. Então, eu faço essa sugestão de você fazer um dia para ajudar os professores, e aí eu estou trazendo o pedido do grupo de trabalho dos perseguidos, que se você pode trabalhar com essa noção de um dia, algum tema na educação e a fake news, porque ela tem sido a principal arma nas redes sociais para impulsionar. Eu vi, professor, até lendo assim os relatos agora, né, dos professores do relatório, em que tem casos, por exemplo, em que eles gravam, fazem vídeos e tal, e colocam nas redes sociais, para justamente desmoralizar e expor o professor, né, a professora, o professor. E aí os professores, eles acabam ficando meio acuados e sem ter muito como reagir esse tipo de violência, né? Inclusive. Aliás, liberdade de cátedra foi com Deus, né? Assim, isso aí já acaba nem assim, é um absurdo, porque tem relatos, por exemplo, também que eu li de políticos, né? Claro, da extrema-direita, que invadem sala de aula e que expõem os professores. Então, eu acho que assim, a sugestão está super aceita. Vamos fazer sim, vamos organizar isso, trazer você e mais outras pessoas aqui para a gente tratar desse tema, deixar um tempo assim para a gente poder falar sobre isso. Isso é extremamente importante, porque acho que a gente percebe realmente é um projeto de perseguição aos professores desse país, né? A Cíntia, que é professora aqui, inclusive, ela diz: as secretarias de educação cada vez mais aprimoram seus instrumentos de controle para retirar nossa liberdade de cátedra. Aqui em São Paulo temos metas absurdas que têm nos adoecido e muitas vezes dividido. Com o professor Tiago, aqui a gente discutiu de uma professora, inclusive, que morreu. Ela teve infarto porque ela estava numa reunião que ela estava sendo exposta de maneira bastante cruel mesmo, em razão de metas que ela não estava cumprindo, enfim. Isso foi no Paraná. Então, como você colocou no começo da sua fala, né, professor? Claro que a gente está tratando aqui da situação do Rio, especificamente, do teu caso, mas é um cenário de Brasil. A gente já trouxe aqui, por exemplo, as professoras e professores grevistas de Salvador, que sofrem as perseguições porque ficaram o semestre inteiro em greve. A gente trouxe aqui também os professores de Recife, que tiveram, os professores da rede municipal,
que foram atravessados por tentativas bastante delicadas em relação a como se tratou os acordos de greve. Então, a gente sabe que isso é um cenário, é uma realidade do professor e da professora, o princípio básico, que é o não cumprimento do piso nacional, do salário. Então, assim, são muitos os aspectos todos, e especificamente dessa situação de perseguição, acho que é válido, sim, vamos trazer aqui no Farol Brasil, no Cultura Brasileira, esse debate, fazer essa conversa. É isso que acontece, Thalita, assim, como não existe os espaços, são trancados dentro da escola para o debate público, eu sofri bastante isso, de gerar essa desinformação e esse fake news, e isso é muito difícil de lidar, as pessoas fazendo esse processo, e eles usam na ilegalidade apenas para isso, porque eles sabem que vai ser derrubado. Você falou aí do processo na justiça, eles sabem que vai ser derrubado, mas depois que foi derrubado, já foi publicado, já saiu no Diário Oficial que você foi demitido, já te expôs, já, né, te tira olha só, me tira da escola, ou seja, me tira o direito de poder falar lá na escola o que está acontecendo. Assim, é um cenário e que as pessoas precisam acordar que já está acontecendo, entendeu? E acordar que existe já uma política de sufocamento da escola pública. Tá aí todos os relatos, não só eu, vários relatos de professores passando por essa situação, né? Então, assim, passou já do tempo, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem que combater esse decreto que foi do ano passado, que fragiliza o serviço público, e isso amplia para todo o serviço público, né? Foi comigo, vai começar a banalizar, e dessa revisão do estatuto, a gente ficar atento, a sociedade precisa ficar atenta ao que está acontecendo, né? A esses decretos, essas situações. A gente tem que monitorar melhor esses processos e nos organizar melhor para poder falar e aprender a se defender dessas situações, né? Bom, aqui também um último comentário, a Verônica Voz do Fogo. Toda solidariedade ao camarada, sou professora aqui no Distrito Federal há 25 anos, a situação é periclitante. E aqui também o professor Tiago Esteves, né, que está sempre conosco. João, a perseguição do governo do estado do Rio de Janeiro contra você vai se reverter em inúmeras legislações em favor dos profissionais da educação. Força, meu irmão, você não está sozinho. E aí, para fechar nossa conversa, professor, eu queria colocar na tela aqui uma publicação sua, que é, inclusive, da criação de 2 personagens seus, que é o Monte de Provas e o Passarinho da Constituição. Foram 2 personagens que criei. Aqui eu estou lendo a legenda, tá, gente? A publicação está lá na página do Instagram do professor João. Personagens que você criou nesse processo, né, de perseguição. Se quiser comentar um pouco desses 2 personagens, desse seu trabalho também. A arte, né, ajuda a gente a lidar, até a arte ajuda a gente a expressar. A arte é extremamente necessária na escola. Também é outra matéria tão perseguida e que é retirada, né? Até. Mas esse monte de provas, esse desenho, ele encarnou, né, o sentimento e a apreensão, porque, Thalita, assim, você tem ideia, os processos são absurdos, vão e voltam, e eles são mal escritos. Leia um relatório para ver, né? Porque ali são dados mesmo. E aí são milhões de textos desconexos, fora de ordem, não é uma coisa feita para esclarecer os fatos. Então, assim, você imagina, são quase, né, 20 processos que eu respondi, de sindicância, etc. A quantidade de texto, só um processo são 1000 páginas. Então, eles já fazem de propósito para impossibilitar a gente de se defender. Então, assim, mesmo que eu levar para um advogado particular, ele não vai conseguir ter tempo para ler tudo aquilo. Se eu não levar se eu levar no sindicato, que é sobrecarregado, está sobrecarregado e está sobrecarregado de propósito, ele não consegue fazer nem ler. O que salvou a gente, Thalita, é que a gente fez um coletivo. Então, isso é o recado que eu queria deixar para os professores. Não silenciar, ouvir o que o meu estudante, porque eu aprendo mais que ensino na escola, por isso que eu estou com tanta saudade, tanta vontade de voltar plenamente. E vou voltar. Meus alunos que estão pedindo, né, vocês aí, que eu faço por vocês, de estar na sala para aprender com vocês. Então, assim, esses documentos imensos, gigantescos, a gente coletivamente conseguiu se organizar e sistematizar para poder entregar para os advogados melhor organizado, porque a gente perde, eles contam com isso, da gente estar abalado pelas fake news
e destruir a nossa capacidade de se defender. E aí, quando a gente está abalado, não consegue ler essa montanha gigantesca de processos, porque você imagina, você lê sobre você não consegue ler, você fica paralisado, e eles contam com esse processo. Então, quando você tem um coletivo, essa é a saída que eu falo para todos os educadores que têm me procurado, e eu vou colocar, inclusive, Thalita, à disposição o meu e-mail, que é sociologiailustrada@gmail.com, para que os professores que estão nessa situação entrem, para que eu possa encaminhar, possa conversar, porque isso foi que salvou, todos nós conversamos entre a gente isso foi que salvou a gente, permitiu a gente sistematizar os nossos processos e lidar, porque é um monstro mesmo. Então, esse monstruosidade, as provas estão lá mesmo, por isso que eu chamei de monte de provas. E eles mesmos produzem as provas. Esse meu processo mesmo, Thalita, é um absurdo, porque ele ignora o final, o começo, que estão todas as provas, e cria algo novo como se não tivesse nada atrás. E aí vai passando de um para cima burocraticamente, a gente não sabe se é porque o cara não leu ou porque o cara está fazendo mesmo para seguir. E aí as provas estão lá dentro mesmo. E o passarinho é o passarinho da Constituição, que representa a liberdade, que representa essa capacidade, porque a gente tem que acreditar nesse coletivo para poder fazer justiça. Assim. Só é possível resistir, e eu criei esse personagem para me ajudar a lidar com isso. E aí outra sugestão é a arte. Assim, façam arte, produzam arte, desenhem, escrevam, se expressem, achem os espaços públicos, falem, conversem. Eu sei que é difícil lidar com exposição. Eu vou falar, Thalita, diretamente para esses professores. Eu sei que é difícil lidar com fake news, eu sei que é difícil, né? A gente vê grandes personalidades com toda uma estrutura, e nós somos professores precarizados, não temos estrutura para lidar com e-mail, com mensagens, com etc. Mas a saída é coletiva. Se organizem em coletivos, olhem o processo uns dos outros para se ajudar, sistematizem a informação para poder levar para o advogado e se defendam, né? Se defendam. E as autoridades e a sociedade, os intelectuais, os artistas, que isso jogue luz para eles verem que já está acontecendo, já está estruturado, já está em curso um processo de desmonte da maior máquina de montar a democracia, que é a escola pública. Muito bom, professor. Olha só, eu deixei aqui, o e-mail é esse, né? Escrevi correto? sociologiailustrada@gmail.com. É isso? É isso mesmo, Então, Thalita. fica aí. Professor, olha, toda a minha solidariedade mesmo, né? A situação que você está passando, eu também não tenho dúvidas que isso vai se reverter. Minha solidariedade também a todas as outras professoras e professores, todos esses que você citou aqui, muito bem relatados, inclusive no relatório, e a todos os professores desse país. Como eu disse, né, acho que é o grande termômetro para a gente poder ver o estado de coisas, e o país que nós estamos ver como é que a nossa sociedade trata o professor e a professora. Não é nem romantizar a ideia da educação, nada disso, mas é um entendimento mesmo, né, de como se olha, e não é por acaso que a gente tem aí os arroubos autoritários na nossa história e que colocam como as pessoas que são perseguidas a figura dos professores e das professores, né, das professoras, dada a importância que a gente sabe na mudança mesmo, né, para aquela sociedade que a gente quer. Então, professor, para além das palavras bonitas aqui, né, a gente fica falando, eu realmente desejo que o quadro se reverta, e estamos juntos. Então, o espaço está aberto para você, para todas as professoras e professores aqui do Rio, do país inteiro, inclusive. A gente realmente a gente coloca o Cultura Brasileira, o Farol Brasil, claro, como um todo, mas aqui o Cultura Brasileira, que eu fico na linha de frente dele, e faço muita questão de trazer mesmo as professoras e os professores para a gente tratar de educação, porque é prioridade, acho que precisa estar realmente na linha de frente desse projeto de país que a gente quer. Então, professor, obrigada mais uma vez de vir aqui, falar do teu caso e de todo o cenário aí que vocês estão enfrentando. Força! E é isso, vocês não estão sozinhos, a gente está junto. Obrigado, Thalita. Só para falar que é isso, assim, todos os professores que estão passando por isso, que tem um monte de provas, aproveitar o personagem, que tem um monte de provas e são ignoradas essas provas, procurem aí seus sindicatos, procurem o Observatório Nacional contra a Violência, mande um e-mail para mim, para a gente poder encaminhar vocês, e não tenham medo desse espaço público, conversem, falem, exponham, e a gente vai conseguir virar esse jogo, porque nós somos educadores, acredito muito nisso, Thalita, que
a educação é um lugar onde também vai brotar muita resistência, muita luta para trazer aí a verdade, porque assim, a verdade ela não é filha da autoridade, a verdade ela é filha do tempo, ela está aí, ela vai aparecer, tenham confiança nisso e vamos seguir junto, porque é isso, nós, pelas mensagens, nós estamos conectados, né? Não conheço muitos de vocês, mas estamos conectados. Muito obrigado, Valeu. Thalita, obrigado pelo Valeu, espaço. professor. Desculpa o Até uma nervosismo. próxima. E vamos combinar, sim, essa sua sugestão para a gente trazer aqui, então você... Eu posso trazer exemplos para vocês de como fizeram comigo, como fizeram com esses outros educadores, como é que eles produzem essa desinformação para a gente. Exemplos mais que acontecem com a gente, né? Para os professores se poderem estar passando nessa situação também. É isso. Valeu, professor. Até Obrigado. a próxima. Tchau, tchau.